Olá, pessoal! Na aula de hoje, então, a gente vai aprender sobre o valor ou imagem de uma função quadrática em um ponto, tá? Então, na aula anterior, vocês conheceram a função quadrática, ela tem essa carinha aqui, tá? O coeficiente A sempre acompanha o termo que está elevado ao quadrado. O coeficiente B sempre acompanha o termo x. E o termo C é o termo independente, aquele número que está sozinho, tá? Hoje, então, a gente vai aprender a calcular o valor ou a imagem dessa função em um determinado ponto. Então, se eu tenho uma função que vai dos reais aos reais, o que isso significa? Se eu atribuo um valor real, então eu tenho resposta real também. Então, se a minha função é dada pela função quadrática, a gente tem duas situações. A primeira delas, dado um x que pertence aos reais, então se eu tenho um x, que é um número real, eu tenho que calcular o correspondente f de x, tá? Ou seja, se aqui na minha função quadrática eu tenho um número atribuído para o x, qual vai ser o correspondente f de x? E a outra situação é ao contrário. Se eu tenho o f de x, eu tenho que calcular o x, tá? Vamos ver exemplos para as duas situações aqui. Então, a primeira situação é aquela em que a gente tem dado o x para calcularmos o f de x. Então, aqui no exemplo 1, calcular o valor da função f de x igual 2x ao quadrado mais 3x menos 4 para o x igual a 2. Bem fácil, tá? Então, eu tenho esta função aqui. O que eu vou fazer? Aonde aparecer o x, eu vou trocar por 2. Por quê? Porque o enunciado está afirmando que o meu x é igual a 2. Então, eu vou fazer essa troca. Então, eu quero calcular o f de 2, ó. X é 2. Então, aqui eu tenho 2 vezes o 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 4. O que eu fiz aqui? Apenas troquei o x por 2. O restante eu mantive igual. Então, agora a gente faz o cálculo aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Mais 3 vezes 2 é 6. Menos 4. Então, o f de 2 vai ser 8 mais 6 dá 14. 14 menos 4 dá 10. Ou seja, quando o meu x é 2, o correspondente y é 10. Se eu fosse fazer o gráfico, então o que eu teria? Que quando o meu x for 2, o meu correspondente seria 10. Eu teria este ponto aqui. Ok? Aqui no exemplo 2, então, a gente tem essa função quadrática aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Determinar o f de menos 1, f de menos 2, aliás, f de 1, né? Aqui o f de 4 e aqui o f de raiz quadrada de 2. Então, o que eu vou fazer? Em cada uma dessas situações, eu vou trocar o x por esses números que estão dentro do parênteses. Por quê? Porque isso aqui é o nosso f de x, tá? Então, aqui na primeira situação, vamos resolver. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o x desta função quadrática por 1. Então, o que eu tenho? X ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Agora, eu resolvo isso aqui. 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1 é 5, mais 6. 1 menos 5 é menos 4,
e menos 4 mais 6 é 2. Ou seja, se o nosso x for 1, o correspondente y dele vai ser o 2. E se o nosso x for negativo 2? Mesma coisa, vamos fazer essa troca aqui. Então, no lugar do x, eu coloco o negativo 2. Então, aqui eu tenho x ao quadrado. Então, vai ser menos 2 ao quadrado. Menos 5 vezes o negativo 2. Mais 6. Negativo 2 ao quadrado é 4. Menos com menos é mais. 5 vezes 2 é 10, mais o 6. 4 mais 10, 14. 14 mais 6 é 20. Então, se o nosso x for negativo 2, o correspondente dele vai ser o y no ponto 20, ok? Se o x for 4, então eu vou ter 4 ao quadrado, menos 5 vezes o 4, mais 6, tá? 4 ao quadrado é 16, menos 5 vezes 4 é menos 20, mais 6. 16 menos 20 é negativo 4, com mais 6 dá 2. Percebam que eu não fiz nada além de trocar o x por esses números que estão dentro do parênteses, que é o valor atribuído para o x em cada situação, tá? Agora vamos para a última. A raiz quadrada de 2 é o nosso x agora. Então, vamos substituir aqui. Então, eu tenho a raiz quadrada de 2 elevada ao quadrado menos 5 vezes a raiz quadrada de 2 mais 6, igual. Quanto que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Lembrem que raiz e expoente são operações inversas. Então, como eles têm o mesmo índice, então se anula aqui, tá? Ou vocês podem pensar assim, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, isso é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2, tá? Que é o que tinha restado aqui. Então, 2 menos 5 vezes raiz de 2, continua ele mesmo. 5 raiz de 2, mais o 6. Aqui eu só posso juntar o 2 com o 6, tá? Então, 2 com 6 vai dar 8 menos 5 raiz de 2. Essa é a nossa resposta. Então, quando o exercício dá um valor para o x, o que é que vocês têm que fazer? Apenas trocar esse x pelo valor dado, né? E fazer o cálculo na função quadrática que vocês tiverem. Agora, eu vou mostrar uns exemplos para vocês sobre aquela segunda situação. Quando é dado o f de x e eu tenho que determinar quem que é o x que faz com que aquela função tenha este valor. Então, no exemplo 1, se f de x igual a 0, quais são os valores do x que satisfazem esta função? Bom, se está afirmando que o meu f de x é igual a 0, então eu posso fazer essa troca aqui, ó, tá? No lugar do meu f de x, eu vou trocar por 0, porque eles são iguais. Igual x ao quadrado menos x menos 2. Agora, a gente tem uma equação de segundo grau para a gente resolver e encontrar o valor do x, tá? Então, aqui eu só vou trocar de posição para ficar mais familiar para vocês. Isso aqui vocês já estudaram, tá? O que a gente vai precisar? Usar a fórmula de Bhaskara.
Então, primeiro, eu tenho que determinar quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C nessa equação. Então, o meu A é quem? É quem acompanha o x ao quadrado. Então, aqui é o 1. Quem é o meu B? É quem acompanha o x. Então, aqui é o menos 1. E quem é o meu C? É o termo independente, que é o negativo 2. Importante vocês não esquecerem dos sinais, tá? O sinal sempre acompanha o número. Agora a gente usa a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, vocês podem usar tanto esta como esta aqui. Ok? Alguns alunos preferem ela mais inteira. Eu, particularmente, prefiro essa aqui de baixo, tá? Que divide em duas partezinhas. Então, eu calculo o discriminante separado e depois eu jogo no restante da fórmula, tá? Vocês podem usar a que vocês estão mais habituados a fazer. Então, já temos os valores do A, B e C. Então, vamos agora para a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou calcular o meu discriminante primeiro. Então, B ao quadrado. Então, vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Então, o delta, né? O discriminante vai ser menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos é mais. 4 vezes 2 é 8. Delta, então, vai ser 1 mais 8, que me dá 9. Agora, esse 9 eu coloco dentro da minha raiz aqui, tá? Deixa eu só separar aqui, para não misturar. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, x vai ser igual menos b mais menos raiz de delta dividido por 2a. Então, o meu x vai ser menos o b. O meu b é menos 1, então eu coloco entre parênteses o menos 1. Cuidem para não se confundirem com esse menos da fórmula com o menos do número, tá? São coisas diferentes. Mais menos raiz de... O meu delta aqui deu 9. Então, eu coloco o 9 aqui dentro. Dividido por 2 vezes o A. O A é 1. Então, o meu x vai ser menos com menos, mais 1. Mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 1 é 2. Daqui agora, então, a gente vai descobrir quais são os valores de x que fazem com que essa função seja igual a zero. Então, aqui eu vou ter o meu x1 e o meu x2. Então, o meu x1 eu uso a operação de mais e o meu x2 eu uso a operação de menos. Então, vai ser 1 mais o 3 dividido por 2. E aqui, 1 menos o 3 dividido por 2. 1 mais 3 é 4, dividido por 2 é 2. 1 menos 3 é menos 2, dividido por 2 é menos 1. Então, a solução para o nosso probleminha aqui vai ser o 2 e o... Aqui é menos, né? O 2 e o menos 1, ou menos 1 e 2. Então, são apenas estes dois valores aqui que fazem com que essa função seja zero. Exemplo 2 agora. Dada a função f de x igual 3x ao quadrado menos 4x mais 1, determine o x para que se tenha f de x igual a zero. Então, mesma coisa. Se
o meu f de x igual a zero, então, eu posso trocar isso aqui por zero. Então, o que que eu vou ter? 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero, tá? Troquei o f de x por zero. Ao invés de eu colocar aqui na frente, eu já coloquei atrás, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou determinar quem é meu A, meu B e meu C. Então, o meu A é quem? É quem acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o A é 3, o B menos 4 e o C, 1. Agora, vamos para a fórmula de Bhaskara. Eu vou calcular o meu delta primeiro, meu discriminante. Então, b ao quadrado. Então, é menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o A é 3, o C é 1. Negativo 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 1 é 12. 16 menos 12 é 4. Agora, a gente vai para a segunda partezinha da fórmula, né? O restante. X é igual a menos b mais menos raiz de delta dividido por 2a. Então, o meu x vai ser menos da fórmula, o b é menos 4, mais menos raiz de delta, que é 4 também, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Então, o x vai ser menos com menos, mais. Então, aqui é positivo 4. Mais menos, raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 6. Aqui agora a gente vai ter o nosso x1 e o nosso x2. O x1 vai ser a soma, o x2 vai ser a subtração. Então, aqui 4 mais 2 dividido por 6. Aqui 4 menos 2 dividido por 6. 4 mais 2, 8 dividido por 6. Aqui não dá divisão exata, mas dá para simplificar. Então, eu simplifico por 2 aqui, ó. 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. No x2, 4 menos 2, 2 dividido por 6. Também não dá divisão exata, mas posso simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, nesse caso, a solução, ou seja, quais são os valores de x que fazem com que essa função seja zero, são o 1/3 e o 4/3. Apenas esses dois valores. Ok? Exemplo 3. Dada a função f de x, 4x ao quadrado menos 4x mais 3, determinar o valor de x para que se tenha f de x igual a 3. Nos dois exemplos anteriores, o nosso f de x era sempre igual a zero, né? O que que vai mudar agora? Nada, praticamente. O que que eu vou fazer? Então, eu tenho esta função para ser igual a 3. Tá? Coloquei aqui, ó. Essa é a nossa função. O nosso f de x, que estava do lado esquerdo, que eu coloquei do direito, vai ser igual a 3, tá? O que que eu vou fazer? Para mim usar a fórmula de Bhaskara, a nossa equação sempre tem que ser igual a zero. Então, o que que eu vou fazer para mim ter um zero aqui? Esse 3 que está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo. Observem que esta parte aqui é a mesma, tá? A única coisa de diferente é que o 3 que estava no segundo membro, passei para o primeiro. E sempre que troca de membro, troca de lado, né? Troca de operação. Igual a zero. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar
esses dois aqui. Na verdade, vai se anular, né? Porque 3 menos 3 vai dar 0. Então, o que que restou para mim? 4x ao quadrado menos 4x igual a 0. Agora, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Então, quem que é o meu A, meu B e meu C? O meu A é 4, o meu B é o menos 4 e o C, como não tem o termo independente aqui, a gente sabe que é o 0, tá? Então, nosso C é 0. Então, a fórmula de Bhaskara, então, o delta. Então, o B ao quadrado, então vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é 0. Delta vai ser igual. Menos 4 ao quadrado é 16. Todo número multiplicado por 0 vai ser 0. Então, isso aqui se anula. Então, nosso delta aqui é 16. Nosso discriminante é 16. Agora, vamos para a segunda parte da fórmula. Eu tenho x igual menos b mais menos raiz de delta dividido por 2a. X igual menos o b, que é menos 4. Sempre cuidando para não confundir os dois sinais de menos aqui, tá? Um é da fórmula, o outro é do número. Mais menos raiz de, o nosso delta é 16. Dividido por 2 vezes o a, que é 4. X igual, menos com menos é mais, 4. Raiz quadrada de 16 é 4 também. E 2 vezes 4, 8. Agora, a gente acha o nosso x1 e o nosso x2. O x1 é a soma, o x2 é a subtração. Então, aqui eu tenho 4 mais 4 dividido por 8. E aqui eu tenho 4 menos 4 dividido por 8. 4 mais 4, 16. Dividido por 8 dá 2. 4 menos 4 é 0. Dividido por 8 é 0, tá? Então, a solução aqui, ou seja, os valores de x que fazem com que essa função seja igual a 3 é o 0 e o 2. Esses dois valores aqui, apenas. Exemplo 4. Quais são os valores de x que satisfazem esta função para que ela seja 0, tá? Para que o nosso f de x seja 0. Agora, encontramos os valores do a, do b e do c. O a é 2, o b é menos 3 e o c é 4. E agora, vamos para a fórmula de Bhaskara. Então, o delta vai ser b ao quadrado, então, menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4. Delta igual, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4, 32. 9 menos 32 é negativo 23. Tá? Como o nosso delta deu negativo, não existe x nenhum que faça com que essa equação seja 0. Como que eu sei? Porque se eu for colocar no restante da fórmula, então, o que que eu vou ter? O menos da fórmula, o b é menos 3,
mais menos raiz quadrada de menos 23 dividido por 2 vezes 2. Existe raiz quadrada de um número negativo? Não existe. Ou seja, não adianta eu tentar de forma nenhuma continuar esse cálculo, porque eu sempre vou ficar empacada aqui, ó, porque não existe um número real que seja a raiz quadrada de um número negativo. Então, quando o nosso delta aqui for negativo, nem precisa continuar o cálculo, porque não vai ter, tá? Porque a nossa função, lembre que lá no início, o que eu falei? A nossa função, ela vai dos reais aos reais. Se eu tenho um número real, eu tenho que obter um número real também. E as raízes de números negativos são números complexos, tá? Os números complexos vocês nem conhecem ainda, vocês nem aprenderam, vocês vão aprender bem mais para frente. Então, como a gente tá buscando respostas reais, então isso aqui não vai se encaixar. Então, quando o delta aqui, o discriminante, for negativo, for um número negativo, vocês podem parar aqui, tá? Não existe uma solução para esta função para que ela seja zero, tá? Então, a solução é vazia, nesse caso, não existe, ok?